Em São Paulo, a privatização da Sabesp foi concluída nesta quinta-feira com a maior oferta de ações da história do setor de saneamento no país. Foram vendidas mais de 190 milhões de ações da companhia, mais um lote extra de 28 milhões, num total de 14 bilhões e 800 milhões de reais. Desse valor, 6 bilhões e 900 milhões, o equivalente a 15% do capital da empresa, foram arrematados pela Equatorial. O restante veio da oferta global que foi encerrada ontem e atraiu 310 investidores institucionais. Piotr, boa notícia aqui para o estado de São Paulo, privatização da Sabesp, maior arrecadação aí, levantamento de valores, né, da história do setor de saneamento básico, quase 15 bilhões de reais, apesar da gritaria da esquerda que já judicializou o caso e alega, uma das alegações em relação a essa privatização é que a Sabesp teria sido vendida por um preço mais baixo das ações. Queria te ouvir a esse respeito, Piotr. Não foi vendida a um preço mais baixo. Isso aí é devaneio. Aliás, houve um pedido para reverter todo o processo que o ministro Barroso já disse não, porque se ateve apenas à questão técnica do assunto, julgou como um juiz e disse não. Um retrocesso agora num processo que foi todo marcado por fases, ou seja, com previsibilidade de tudo o que ia acontecer e aconteceu, aí sim um retrocesso, ou seja, voltar atrás no processo de privatização nesse momento é que traria um prejuízo, se não me engano, de 20 bilhões, é o que ele coloca ali na decisão dele em relação à não concessão de uma liminar para suspender todo esse processo. O preço, a Sabesp tem um formato diferente, essa privatização. Tem o que eles chamam de um investidor referência. Esse investidor referência, que foi Equatorial, ela foi lá e fez uma oferta, ela tem 15%, se não me engano, agora das ações da Sabesp, ela passa a ser controladora, inclusive, né? O Estado sai agora da condição de controlador, que ela ofertou, ela comprou por R$ 67,00 o preço da ação da Sabesp. Como o negócio é muito bom, e obviamente uma nova oferta também seria apresentada de ações como foi, e houve recorde na procura inclusive, tanto na oferta de ações porque tinha muita gente procurando, isso no mercado de capitais chama muito interesse e sobe o preço da ação. Mas tem muita gente que agora, e essa ação foi a 82 hoje, negociada a R$ 82,00, de 67 para 82, nós estamos falando de quase 20% aí de ganho. Muita gente, quem comprou 67 ou 68 logo no começo, obviamente que esse era o preço referência, ganha com isso, mas ele vendeu para alguém que pagou 82. Então esse é o valor agora da empresa. E por que que é um bom negócio? Porque esse investidor olhou para a empresa e falou o seguinte: eu tenho o marco do saneamento, que foi aprovado, é a lei do saneamento agora, que tem metas pré-estabelecidas para universalizar a oferta de água potável e também de coleta e tratamento de esgoto. A coleta sempre avançou mais, o problema era o tratamento. Não, é coleta e tratamento, ou seja, saneamento básico como deve ser na sua integralidade. A Sabesp é uma empresa saneada, é uma empresa que sempre teve capacidade financeira para fazer, é a empresa que vai conseguir atingir todas essas metas porque tem capacidade financeira. Esse serviço, claro, é vendido, você paga pela água, você paga pelo saneamento, a empresa vai lucrar com o serviço porque vai ofertar esse serviço a mais gente. Obviamente que o investidor que está aqui vai ter seu retorno, seja porque a empresa dá lucro e depois ele recebe, obviamente, na divisão ali que se tem dos dividendos do lucro da empresa, seja porque o preço da empresa sobe porque ela está num estado, e obviamente está falando de vários municípios do estado de São Paulo que também tem a Sabesp como fornecedora de saneamento básico, tal como a cidade de São Paulo, que já foi aprovado na Câmara, embora haja uma tentativa de judicializar isso também, que é outra bobagem. Mas vamos lá. Nós estamos falando aqui de um negócio bem sucedido que foi feito com muito cuidado para, obviamente, não se perder nesse processo de privatização. O Estado ganhou, o cidadão ganhou e o saneamento, que tem metas pré-estabelecidas lá na lei de saneamento, também ganhou. Ou seja, isso chama-se profissionais fazendo a coisa certa. Dá certo, funciona assim.
Deixa eu ouvir o Alexandre a respeito. O Piotr bem lembrou, né? O marco do saneamento foi aprovado lá em 2020, num país como o Brasil, onde mais de 30 milhões de pessoas não têm acesso à água e mais de 90 milhões não possuem coleta de esgoto. Alexandre, boa notícia aqui para o estado de São Paulo, a privatização da Sabesp, com recorde aí de valores. Sem dúvida. No quarto ano, né, do marco do saneamento básico, a gente descobre, são dados oficiais, esse número assustador de 90 milhões de brasileiros que não têm saneamento básico, não têm esgoto tratado. O que significa isso? Quem não tem esgoto tratado está condenado, sem futuro. Imagina as crianças, as doenças que as crianças pegam na idade do desenvolvimento, né? Na idade da evolução do cérebro, e aí uma doença atrás da outra, por causa da falta de saneamento básico, de estar ali pisando na mesma água que recebe o esgoto das casas. 32 milhões de brasileiros não têm água tratada em casa. Mas o mais terrível são esses 90% sem esgoto recolhido, né? Sem rede de esgoto. Pensar que no lugar em que eu nasci, lá em Cachoeira do Sul, no interior, nos anos 20 do século passado, faz mais de 100 anos, nós já tínhamos, graças ao prefeito João Neves da Fontoura, já tínhamos rede de esgoto na cidade toda. Ninguém usava fossa, ninguém mais usava aquele cubo, como se chamava. Antes de eu nascer, tinha lá atrás o cubo recolhido por carroças, recolhendo o esgoto. Agora, outra coisa, outro marco, que não é o marco de saneamento, foi a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso. Eu acho que é um marco também. Imagina o Supremo, num momento desses, dizer algo, né, que parece que o Supremo está caindo na real. Ele escreveu: não compete ao Supremo arbitrar a convenção política e os termos e condições do processo de desestatização. Disse isso para quem recorreu ao Supremo tentando evitar essa privatização. É um caso que diz respeito ao Estado, ao município, à Assembleia Legislativa, se for o caso, às câmaras de vereadores, mas não ao Supremo. Acerto de privatização são as partes que se envolvem, que vão lá voluntariamente e espontaneamente adquirir as ações da Sabesp. O Supremo não tem que entrar nessa, tá? Perfeito. Perfeita essa decisão do ministro Barroso. Augusto, para fechar. O que interessa ao PT e à Advocacia Geral da União é a posse, é a permanência dos cofres controlados pelo governo. É isso. Eles são contra a privatização porque eles não querem perder cofres que eles arrombam sistematicamente. Imaginem, repito, se a telefonia continuasse estatizada. O que não seria, né, da vida dos brasileiros aí, como melhoraria a vida dessa turma. A primeira privatização na área de telefonia foi feita pelo Antônio Palocci. Também por esse motivo, ele está em desgraça no PT. Contou a verdade. Depois, sobre o Lula, não aceitaram a delação dele. Essa é ótima. O sujeito vai, confessa tudo. Não pode. Não interessa, não aceita. Ali já estavam avançando com o plano para libertar um ladrão que acabaria eleito presidente da República mais uma vez. A Sabesp, a privatização da Sabesp, anotem, vai ser uma história de sucesso antológica. O governador de São Paulo, ele fez tudo certo. Ele conseguiu o apoio da Assembleia. Ele fez os cálculos precisos. Foi criticado. Só uma empresa tinha aparecido. Agora está ali. 14 milhões e crescendo.
crescendo. Em vez de um governo seguir esse exemplo, o que me espanta, o PT é o PT. O que me espanta é a presença nesse vexame, a participação nesse vexame da Advocacia Geral da União. É a União tentando impedir que o Estado faça o que tem direito de fazer, recorrendo aos parceiros do Supremo. Que bom que o ministro Barroso agiu corretamente. Que bom. É hora de o Supremo se afastar desse tipo de armadilha. Né? O nosso voz de castrato lá, o Randolfo Rodrigues, que agora se filiou ao PT, né? Como se não tivesse sob as ordens do Lula há muitos anos. Ele, o tempo todo, ele passou a vida na porta do Supremo, entrando com recursos, com alguma ação, toda vez que perdia uma votação no Congresso. Precisa acabar isso aí. Precisa acabar. É o capinha honorário, né, o nosso castrato. E isso aí diminui o Randolph, não diminui porque ele não pode ficar menor, né, mas diminui a instituição. Não, eu só queria pegar esse ponto que você mencionou, Augusto, da AGU entrando num assunto de um Estado. Como é que aconteceria nos Estados Unidos? Eu acho que a gente não tem, nós não podemos mais ter o nome República Federativa do Brasil. Não somos essa federação que está no papel, que deveria existir com essa autonomia de privatizar, né, uma empresa do Estado, né? A mesma coisa aconteceu com uma cidade em Minas Gerais, se eu não me engano, que a sua Assembleia passou uma lei que não ia autorizar a linguagem neutra, né, nas escolas, e Alexandre de Moraes disse que lá naquela cidade, não, vocês não têm autonomia para decidir isso. Então, ou mudamos o nome, abandonamos o República Federativa do Brasil, porque isso, além de ser um atentado aos nossos pilares, né, como uma república federativa, isso mostra também que este atual governo não tem agenda nenhuma de melhoria para o país, é uma agenda de retrocesso. O Estado sempre tomando conta de mais o tempo todo. O cidadão menos, os serviços precários que podem ser sanados com privatizações, o problema é do cidadão, o Estado é que vai deter o poder de gerenciar a máquina como um todo, e se tiver que incluir máquinas, essas empresas que provêm serviços ao cidadão, não tem problema, porque lá em cima, né, os donos que estão lá no reinado, eles têm seus carros blindados, né, a água muito bem entregue, comida farta na mesa, eletricidade, enfim, tudo do bom e do melhor. Tudo do bom e do melhor de primeiro mundo que tem esses serviços privatizados. E o cidadão que se vire lá. Lembrando que o PT também votou contra o marco do saneamento básico, ou seja, eles não querem o progresso para os cidadãos. Eles precisam dos pobres, né, para ter voto. Ana, o Supremo interferiu numa questão municipal. O ensino, as prefeituras cuidam também do ensino. Então ele interfere não só no Estado, como também no município. E Augusto, com uma alegação que é falaciosa, porque a alegação do ministro na época para justificar, dizendo assim, a questão educacional é federal. É federal na grade curricular. Ou seja, eu digo que todo mundo no Brasil precisa aprender matemática, língua portuguesa, ciências físicas e está lá o conteúdo. A questão da linguagem de gênero não está na grade curricular, não foi aprovado. Então, quer dizer,
Eu estou proibindo o sujeito de fazer o que não está permitido fazer, porque não está dizendo que era para fazer. Essa era uma alegação completamente falaciosa. Perfeito. Deixa eu jogar para o Alexandre aqui, só para ressaltar que o ministro Barroso rejeitou a liminar do PT, mas ele ponderou que esse assunto pode voltar quando o ministro relator do caso, Cristiano Zanin, retornar do recesso em 1º de agosto. Então, a gente precisa ficar vigilantes em relação a esse tema, porque ele não está sepultado de vez no Supremo Tribunal Federal. Diga, Alexandre. Só para fazer uma defesa da última flor do Lácio em Cultebela, né? O que a Câmara de Vereadores fez em 2 municípios, e o Estado do Pará também, a Assembleia Legislativa, foi defender a língua portuguesa e defender a Constituição. O artigo 13 da Constituição diz que, no Brasil, a língua oficial é a língua portuguesa. E a língua portuguesa não tem neutro, não tem, né? É masculino ou feminino. Então, estão defendendo a língua portuguesa. E, supostamente, o Supremo deveria defender a Constituição, deveria defender o artigo 13 da Constituição e apoiar qualquer ato em defesa. Agora, eu estava lendo aqui, só trocando um pouquinho, a Paula leu a nota dos advogados do Luiz Cláudio Lula da Silva, né? E eu estou vendo aqui, a nota termina com uma afirmação que eu acho que cabe ao Metrópolis, que publicou uma interpelação judicial, né? Porque os advogados terminam dizendo que lamentam profundamente a exploração da intimidade da vida de Luiz Cláudio, né, que tenha dado ensejo a adulterações da realidade com finalidades financeiras. Como assim? Eles têm prova de que alguém recebeu dinheiro para divulgar isso? É muito grave, né? Se eu fosse Metrópolis, eu entraria com uma interpelação judicial. Demonstre o que está afirmando, que isso é grave. Está dizendo que alguém é venal, recebeu dinheiro para publicar uma fofoca contra o... E aproveitando a oportunidade, que eu não sei se vocês viram, o Celso Amorim explicando a fala de Maduro. Dá pena. Ele tenta dizer, não, Maduro não quis dizer isso. Ele não quis dizer isso, talvez, assim, no longo prazo, que possa haver. Meu Deus do céu, dá pena de alguém aqui no Brasil, que é o sujeito que faz, é o novo Marco Aurélio Garcia, né? Que faz a política externa do Brasil, negar o óbvio, né? Ele disse isso em público, né? Fez essa ameaça pública. E teve lá o Celso Amorim tentando dizer, olha, ele não quis dizer isso. Meu Deus.